Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e regatas. Enfim, já temos alguns assuntos aqui pra gente tratar além do jogo, né? E obviamente a gente acaba falando um pouquinho, né, sobre essa partida que aconteceu entre Botafogo e Portuguesa, né? A molecada do Botafogo aí vencendo, né, a Portuguesa profissional, né? Obviamente atesta um bom jogo, né, da garotada mesmo, né, com a inconstância, né, cara? É um catado, né? A gente tem alguns jogadores do profissional, alguns jogadores do sub-23, alguns jogadores do sub-20 e até alguns jogadores que compõem o elenco do sub-17, né? Inclusive vamos falar de sub-17 também, vamos falar de copinha. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. Vamos falar de mercado do Botafogo e obviamente, né, cara, não podia deixar de mostrar minha camisa do Peixe. Brown, que porra de camisa é essa? Um peixe na camisa do Botafogo? Sei lá, cara. É de um amigo meu, eu peguei e tô usando. Não faz sentido nenhum. E a minha ideia é não explicar quando as pessoas me perguntarem. E vou seguir assim. Mas vamos lá. Deixa eu trocar uma ideia com vocês aqui, né, sobre, primeiro de tudo, né, atualizar aqui um pouquinho o mercado do Botafogo, que é o que mais importa, né, nesse início de temporada, muito mais carioca, qualquer tipo de coisa. Primeiro, deixa eu me ajeitar aqui, acho que ali fica, por causa da luz, fica melhor para ver, por conta da iluminação. Tá aí, ficou um pouquinho melhor. Mas vamos lá, pessoal. A gente tem a situação do Júnior Santos, né, aquela situação de sempre, que a gente soube nessas últimas horas, né, nas próximas 48 horas a gente vai ter uma definição. Muito se fala no Júnior Santos, né, gostando da proposta, e assim, não tem como não gostar, né? A gente está falando de 4 anos de contrato, né, um atleta que ganharia 4 anos de contrato, o jogador que tem 31 anos e o dobro do salário, né? O Júnior Santos ganharia R$1.200.000 por mês, né? Além da questão da minutagem, né? O próprio João Texel revelou a fontes mais próximas que a ideia do Botafogo não é ter o Júnior Santos como titular esse ano. Por exemplo, se Almada e Luiz Henrique forem embora, vão chegar mais 2 jogadores do mesmo nível de Luiz Henrique e Almada. Então o Júnior Santos teria que brigar pelo seu espaço, brigar pela sua posição, né? Assim como o Júnior Santos estava brigando e era o titular do Botafogo até se machucar, ele teria que brigar por esse espaço de novo, né? Enfim, muito se fala no interesse do Botafogo no Alisson, né, que é uma joia, um meio atacante de 19 anos do Atlético Mineiro, muito bom jogador, né, mas o Atlético entende que é melhor negociá-lo para fora, né, e surgiu uma notícia que ela veio, né, inclusive da mídia independente do Atlético Mineiro, né, setoristas do Galo falaram que o Botafogo, além de pedir 8 milhões, né, ofertou, né, deu a ideia de envolver o Gustavo Scarpa na negociação, né, e aí seria bem interessante, aí eu acho que seria, né, legal, mas enfim, né, eu continuo sendo contrário a esse negócio. Eu gostaria que o Júnior Santos ficasse no Botafogo, né, até porque a gente tem que ter, cara, jogadores de alto nível também brigando pelas posições, né, como a gente falou aqui já ao longo das últimas semanas, tá legal? Tem a situação do Couto Hernandes, né, o Botafogo deve fazer uma oferta, né, um portal americano falou em 18 milhões de euros, né, do Botafogo fazendo, né, uma oferta pro Columbus Crew. Honestamente eu acho que é muito alto, tá? Acho que não vai chegar a esses valores não, mas vamos aguardar. E também temos a situação do Léo Link, né? O Léo Link, goleiro, se despediu do Atlético Paranaense nas suas redes sociais, revelado no Atlético, né? Falou lá, muito emocionado e tudo mais, e agora está chegando para ser o novo segundo goleiro do Botafogo. O Botafogo vai ter, portanto, aí no seu scratch, né, como goleiros John, Léo Link, Raul, que agarrou hoje, né? Além, né, do João Fernando, tá certo? Gatito Fernandes e Lucas Barreto foram embora. Agora, né, a gente fala também sobre a situação da não apresentação, né, de alguns jogadores. A gente viu Bastos, Savarino e Júnior Santos não se apresentaram hoje, né, porque realmente, né, havia uma dúvida se o Botafogo se reapresentaria hoje por conta da questão lá dos pagamentos, né. Houve quem se irritasse, né, assim, tem uma parte da torcida falando, porra, que absurdo, que errado, os jogadores do Botafogo, né, ameaçando não se apresentar, tudo mais, e eu já vou numa linha contrária. Eu acho que os jogadores estão, não vou dizer corretos, né, mas eu acho que eles estão no direito de se irritar se algo está atrasado da parte deles, ainda mais que foi um grupo que foi campeão, né? Se fosse um grupo que tivesse sido rebaixado, aí, porra, meu irmão, não tem direito de gritar nem nada. O grupo foi campeão. Mas, enfim, eles também vão saber que, tendo essa atitude, digamos assim, eles vão ser mais cobrados, óbvio, né?
No primeiro deslize, a torcida já vai cair em cima, né? Não tenha dúvida disso, são escolhas, né? E agora falando do jogo de hoje, né, rapaziada, eu já falei, cara, não tem muito o que falar, sabe? Eu confesso, eu não vi o jogo entre Botafogo e Maricá, vi zero, nada. Eu vi o total de melhores momentos e dos gols, né? O Botafogo entrou um pouco mais ligado, né? Assim, digamos, acho que o grande problema do Botafogo contra o Maricá foi ter tomado o gol muito cedo, numa falha do Raul, na minha opinião, falhou dos 2 gols, né? Foi bem preocupante aquela partida. Hoje ele fez uma partida segura, né? E, assim, cara, a gente fez um jogo mais consistente, né? Achei o Patrick de Paula bem no jogo, o Cauê, né? Eu acho que o meio campo do Botafogo tá muito consistente, mas o ataque acaba errando demais, né? Acho que o Yarlen, ele enche o saco da defesa adversária, mas é um cara que na tomada de decisão falta um pouquinho mais de capricho, mas você vê que é um cara esforçado, assim como o nosso K9, né? Que meteu o gol, o Kaique, né? Eu acho ele um jogador assim, interessante, né? Agrega. Mas assim, Carlos Alberto e Matheus Nascimento, porra, vou te falar, cara, beleza, segundo jogo do ano, mas é preocupante de ver, cara. Carlos Alberto, porque, cara, é um jogador que ele já contribuiu na Série A pro Botafogo. É um cara que, enfim, né, já foi útil em diversos momentos pro Botafogo, em 2023 e tudo mais. Parece que os anos vão passando. Ele foi pro Molenbeek, jogou a primeira divisão da Bélgica, que pode não ser um campeonato muito qualificado, mas é um campeonato da Europa, né? E ele foi muito bem. Aí ele volta pro Botafogo, depois de ter ido muito bem, você pensa, pô, ele vai evoluir. Ele involui, né? Ele vai mal, pior ainda, né? E o Matheus Nascimento, cara, me impressiona a falta de esforço, sabe? Se fosse só o aspecto da qualidade e tal, mas é incrível. O gol, inclusive, do Kaique, o Kaique ele faz um facão e ataca um espaço que o Matheus não ataca, né? Que era a função do Matheus fazer. É incrível, cara. Tipo assim, o Matheus é um cara que parece que não se esforça. De verdade, cara. E o Patrick de Paula fez um bom jogo, gostei do Newton, enfim. E defensivamente, acho que o Botafogo deu uma morridinha ali no segundo tempo. A gente tá falando de um time profissional contra uma molecada, mas o Botafogo venceu o jogo por 2-0, tá legal? E também tivemos agora há pouco, para finalizar esse vídeo, né? Acabou de acabar o jogo. O Botafogo venceu por 1-0 a Ponte Preta no jogo duríssimo da Copinha. O Botafogo mandou no jogo, mas estava faltando aquele capricho no ataque. O Botafogo muito melhor na partida. E no último lance, o Charles, né? A gente já estava indo para pênalti. O Charles bateu, né? Sacramentou a cobrança. Um foguetaço, né, cara? Pelo lado da barreira. E o Botafogo venceu de 1-0 a Ponte Preta. Avançou na Copinha e vai encarar o Criciúma nas oitavas de final. Valeu? À noite, amanhã, a gente volta com mais informações. Um abraço e fui.